Feche os olhos por um instante e imagine sua mente como uma tela em branco. Agora observe quantas histórias ela começa a projetar sem nem pedir sua permissão. Talvez você perceba lembranças, preocupações, situações não resolvidas, pequenos filmes que passam e repassam. E, em muitos desses filmes, há um elemento em comum: o drama. Discussões que nunca aconteceram, mágoas que se reciclam, suposições, medos, fantasias de controle. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso não é real? E se for apenas um software mental rodando em segundo plano? A mente humana tem uma necessidade profunda de criar narrativas. Narrativas dão a ela uma falsa sensação de controle sobre a vida. É como se, ao explicar, justificar ou projetar algo, ela sentisse que tem algum domínio sobre o imprevisível. Mas isso é apenas uma ilusão. Alan Watts, mestre da filosofia do presente, dizia que a vida é como uma dança. Não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. No entanto, o drama surge justamente quando tentamos transformar essa dança em uma linha reta. Quando, na tentativa de controlar o fluxo natural da vida, começamos a resistir ao que simplesmente é. O ego se alimenta desse conflito. Ele busca incessantemente situações que reafirmem sua existência separada. E o drama oferece isso, oferece a falsa sensação de importância, a ilusão de que estamos no centro de algo grandioso, ainda que seja um conflito interno. Peter Crone, especialista em libertação mental, afirma algo poderoso. As pessoas não sofrem pelos fatos, mas pelas histórias que contam sobre eles. O drama é, portanto, uma prisão invisível, uma prisão feita de pensamentos não questionados, de roteiros que nunca param de se repetir, até que, conscientemente, decidimos desligar o projetor. Então hoje te convido a refletir profundamente. E se o drama não for real? E se tudo isso for apenas uma programação antiga, um software mental rodando sem que você sequer perceba? O que mudaria na sua vida se você simplesmente começasse a observar o drama, sem mais participar dele? O vício químico do drama. Seu corpo quer mais do mesmo. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas o drama não vive apenas na mente, ele vive no corpo. Sim, no seu corpo físico. E essa talvez seja uma das razões mais poderosas pelas quais ele parece tão difícil de abandonar. Quando você revive constantemente situações de estresse, preocupação, raiva ou ansiedade, seu cérebro envia sinais químicos ao seu corpo. Sinais que liberam substâncias como cortisol, adrenalina e, paradoxalmente, até dopamina. Dopamina, sim, porque apesar de ser conhecida como o neurotransmissor do prazer, a dopamina também é liberada em estados de alerta, de antecipação, mesmo quando antecipamos algo negativo. E aqui mora o ponto central. Seu corpo se acostuma a esse coquetel bioquímico. Ele se acostuma tanto que começa a desejar mais do mesmo. Inconscientemente, seu sistema nervoso busca repetir experiências emocionais conhecidas, ainda que essas experiências sejam desconfortáveis ou dolorosas. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador da mente, explica de forma cristalina. O corpo se acostuma a viver no passado, e quando isso acontece, o drama se torna uma zona de conforto neuroquímica. Perceba o paradoxo. Mesmo que você diga mentalmente que quer paz, equilíbrio, leveza, seu corpo pode estar pedindo no fundo mais da velha química, mais preocupação, mais tensão, mais conflito. O drama, então, não é apenas psicológico, é bioquímico, é um ciclo no qual o pensamento gera uma emoção, que gera mais pensamento, que gera mais emoção, até que você nem perceba mais onde tudo começou. E se você observar com sinceridade sua vida, talvez perceba um padrão, uma emoção desconfortável que você revive todos os dias, seja uma angústia silenciosa, uma ansiedade crônica, uma sensação de estar sempre esperando que algo dê errado.
O corpo pede aquilo que conhece, mesmo que o que ele conheça seja sofrimento. E essa talvez seja uma das verdades mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que você pode descobrir sobre si. A ilusão do controle, quando o drama é uma fuga do presente. Existe algo profundamente desconfortável para a mente humana: o vazio do agora, o simples silêncio, o espaço onde nada precisa ser consertado, analisado ou julgado. E é exatamente aí que o drama surge, como uma fuga sutil, quase invisível. A mente acredita de forma inconsciente que se preocupar, discutir internamente, reviver mágoas ou criar cenários futuros é, de alguma forma, uma maneira de controlar a realidade, como se, ao pensar obsessivamente sobre algo, ela pudesse garantir segurança, prever riscos ou evitar o sofrimento. Mas a verdade é que essa tentativa de controle é uma ilusão, um labirinto sem saída. Bhagavad Gita, um dos textos espirituais mais antigos e poderosos da humanidade, revela um ensinamento que ecoa até hoje. O apego ao resultado é fonte de sofrimento. E o drama nasce justamente desse apego. Apego àquilo que não podemos controlar. Apego à necessidade de que a vida se desenrole exatamente como queremos, ou como nossa mente acredita que deveria ser. Reflita por um instante. Quantas vezes o que mais te machucou não foi exatamente o que aconteceu, mas sim sua resistência ao que aconteceu? Sua luta interna contra o que é? O drama, no fundo, é um disfarce, uma estratégia da mente para evitar encarar o presente como ele realmente é. Porque o agora, em sua pura essência, não tem problema, não tem história, não tem conflito. É apenas o que é. O desconforto surge quando nossa mente diz: isso não deveria estar acontecendo, e a partir dessa sentença, nasce toda uma rede de pensamentos, emoções e reações que alimentam o ciclo do sofrimento. Então, quanto do seu sofrimento hoje é apenas resistência? Resistência ao fluxo da vida, à impermanência, à natureza mutável de tudo o que existe. O drama não é uma realidade, é só o reflexo da nossa luta contra a realidade, a frequência do problema, porque quem vive no drama não manifesta soluções. Existe uma lei silenciosa que rege tanto o universo quântico quanto a nossa vida interior. E essa lei é simples, embora profundamente desafiadora. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que vibra. Quando você está imerso no drama, sua mente entra em sintonia com a frequência do problema. É como se, energeticamente, você sintonizasse um canal específico. Um canal onde só existem preocupações, obstáculos, escassez e resistência. A física quântica, quando aplicada à espiritualidade, nos mostra exatamente isso. O observador não é separado da realidade. Ao contrário, o observador influencia diretamente o campo das possibilidades com sua própria vibração, intenção e estado emocional. Gregg Braden, pesquisador que une ciência e espiritualidade, explica com clareza: a coerência entre coração, mente e emoção é a chave para alterar a realidade. Quando você perde essa coerência, quando mente e coração estão desalinhados, o campo quântico responde, não com soluções, mas com mais do mesmo. O drama rompe essa coerência, porque nele a mente foca no problema, o coração vibra na ansiedade, na resistência, no medo, e o corpo reforça isso quimicamente, como vimos antes. O ciclo então se retroalimenta. Problema gera foco no problema, que gera mais percepção de problema, que gera mais drama, que gera mais problema. E assim, silenciosamente, muitas vidas se transformam em espelhos de suas próprias vibrações inconscientes. Imagine uma antena. Ela só capta a frequência para a qual está ajustada. Não importa se você quer ouvir uma sinfonia, se sua antena está sintonizada na frequência do ruído. Da mesma forma, quando sua vibração está ajustada ao drama, sua vida não pode sintonizar soluções, paz ou expansão. Não porque você não mereça,
mas porque a vida responde à sua frequência, não ao seu desejo. E é neste ponto que surge uma chave. A consciência de que você pode interromper esse ciclo, não por força, não por controle, mas por presença, por intenção clara, por um simples instante de respiração profunda, onde você sai do piloto automático do drama e se reconecta com o campo onde todas as possibilidades existem. Esse é o primeiro passo invisível da transformação. Um passo que não se dá para fora, dá-se para dentro. A ilusão do eu separado. Como o ego sustenta o teatro interno. Há uma crença tão antiga quanto a própria humanidade. A crença de que somos um eu separado. Um eu isolado, desconectado, em constante luta contra o mundo lá fora. E essa crença é, na verdade, o palco onde todo o drama interno acontece. Alan Watts, filósofo da consciência, nos lembra que a raiz do sofrimento está na crença de que somos um eu separado. Porque se você acredita que é uma entidade isolada, automaticamente precisa se proteger, se defender, se afirmar, se comparar, se justificar e, inevitavelmente, viver em conflito. O drama, nesse cenário, não é apenas um comportamento, é uma estratégia de sobrevivência do ego. Uma forma de manter acesa a ilusão de que este eu separado realmente existe, de que ele é relevante, especial, injustiçado ou vítima de algo externo. Imagine por um instante o oceano. Suas ondas surgem, se formam, se desfazem, mas nenhuma onda é separada do oceano. Agora imagine que uma onda, por algum motivo, acredita ser uma entidade independente. Ela começa a temer outras ondas, a competir, a se defender e, inevitavelmente, sofre. Porque esqueceu que, na verdade, nunca deixou de ser o próprio oceano. Assim também somos nós, quando esquecemos nossa natureza profunda, consciência, presença, unidade, começamos a viver como ondas perdidas, lutando contra outras ondas, contra o vento, contra a maré, sem perceber que tudo isso faz parte do mesmo movimento da vida. O drama é, portanto, o teatro do eu separado. Um teatro onde representamos papéis: o injustiçado, o rejeitado, o traído, o salvador, o culpado, o controlador. E esses papéis alimentam o ciclo do sofrimento, não porque sejam reais, mas porque esquecemos que são apenas papéis. Então surge uma pergunta que, se feita com sinceridade, tem o poder de dissolver todo esse teatro. O que sobra de mim se eu soltar por um instante a história que estou contando? Sem história, sem papel, sem narrativa, o que resta? Talvez apenas presença, apenas consciência, apenas o silêncio onde o drama simplesmente não pode sobreviver. A antítese do drama e o portal da criação. Existe um espaço dentro de você que não conhece conflito, que não conhece resistência, nem drama. Esse espaço não pensa, não julga, não compara. Esse espaço é silêncio. Mas é um silêncio diferente daquele que estamos acostumados. Não é ausência, não é vazio no sentido de falta. É um silêncio vivo, potente, criativo. É o campo onde toda transformação verdadeira começa. No turbilhão da mente, o drama parece ter um volume altíssimo. As vozes internas discutem, analisam, revivem o passado, antecipam o futuro. Mas, quando você acessa esse silêncio, todo esse ruído perde força, porque o silêncio não debate com o drama, ele simplesmente o dissolve. Neville Goddard, mestre na compreensão da mente e da realidade, revela um princípio essencial. O sentimento é o segredo, e só no silêncio podemos acessar os sentimentos criadores, aqueles que vibram além do medo, da resistência e da ansiedade. O silêncio não é passivo, pelo contrário, é nele que você encontra o espaço necessário para escolher uma nova vibração, uma nova frequência, uma nova história. E aqui surge uma verdade que poucos conhecem. O estado de quietude interna não apenas acalma a mente, ele é, na verdade,
um catalisador de manifestações conscientes. Porque é apenas quando você silencia o ruído da velha programação que o campo quântico pode responder a uma nova intenção. Imagine por alguns instantes simplesmente se sentar, fechar os olhos e permitir que o mundo externo desapareça, observar seus pensamentos surgindo, mas sem agarrar nenhum deles, apenas presença, apenas observação, apenas silêncio. 3 minutos nesse estado podem ter mais impacto na sua vida do que 3 dias de pensamentos ansiosos, porque no silêncio você deixa de ser uma onda perdida e volta a ser o oceano inteiro, completo, inteiro, infinito, e desse lugar não há drama que sobreviva. Só há espaço para a criação, para a expansão, para a vida acontecendo em sua mais pura essência. Você não é sua história. O fim do drama é o início da liberdade. Talvez uma das maiores descobertas que um ser humano pode fazer em sua jornada é essa. O drama não define quem você é. Ele é, na verdade, apenas uma peça temporária no teatro da mente. Uma narrativa antiga, um roteiro rodando em segundo plano, muitas vezes há tanto tempo, que você começou a acreditar que ele era você, mas não é. Alan Watts nos lembra que a vida é como a música, feita para ser apreciada, não para ser solucionada. Quando você entende isso, o drama perde instantaneamente seu sentido, porque ele só sobrevive na tentativa de transformar a vida em algo linear, controlável, previsível, quando, na verdade, ela sempre foi uma dança, uma melodia em constante fluxo. E aqui surge uma compreensão ainda mais profunda. Florence Scovel Shinn nos oferece uma frase que reverbera como um chamado à consciência. O medo é fé invertida. E se o medo é fé invertida, então o drama é, na verdade, uma oração inconsciente para aquilo que você não quer. Cada pensamento de resistência, cada história de vítima, cada cenário de conflito mental é uma forma de reforçar vibracionalmente a própria experiência que você deseja, no fundo, transformar. Mas e se não for preciso mais lutar? E se a liberdade não estiver no esforço, mas no simples ato de observar? Observar sua mente, suas histórias, seus pensamentos, como quem assiste um pôr do sol, sem querer mudar nada, sem precisar consertar nada, apenas presença. Então, aqui fica um convite que não vem da mente, mas da própria consciência. E se hoje, pela primeira vez, você simplesmente olhasse para a sua vida como quem contempla um pôr do sol, sem julgar, sem comparar, sem tentar entender, apenas observar. Talvez, nesse espaço, você descubra que o fim do drama não é o fim de nada. É, na verdade, o início da liberdade.